Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. Você já ouviu falar sobre o estilo de vida minimalista? Ele tem ganhado cada vez mais adeptos no mundo. Convidamos para o podcast Aqua Sustentável dessa edição a engenheira agrônoma Juliana Nogueira Wister Serrazoli, que adotou este modelo em sua família e explica sobre o assunto. Juliana, o que é ser uma pessoa minimalista? Bom, nos termos atuais, uma pessoa minimalista é aquela que assume um estilo de vida buscando diminuir drasticamente o seu consumo, visando a princípios seu próprio bem-estar. Mas, com o tempo, suas motivações vão além de si, passando então a incluir fontes de motivação voltadas para o exterior, como com as preocupações ambientais ou éticas sociais. Então, uma pessoa minimalista, ela preocupa-se em adquirir apenas coisas necessárias para uma vida simples e satisfatória, priorizando uma vida voltada para realizações de interesses verdadeiros e buscando vivenciar os prazeres que o consumismo que nos é imposto nunca será capaz de alcançar. Então, nada mais é, portanto, que uma pessoa que busca simplificar a vida, eliminando os excessos, gerando menos resíduos e mantendo apenas o que lhe é essencial, priorizando o ser do que o ter. Com isso, então a pessoa vai vivendo com mais tempo livre, mais envolvimento com o que se propõe a fazer, mais relações verdadeiras, vivendo com menos gastos, menos desperdícios, menos consumo, menos tempo arrumando, organizando ou limpando as coisas. E como que funciona o minimalismo? Quais são as principais características? Então, o minimalismo nada mais é do que se livrar de todos os excessos. Excessos de coisas, de compromissos, preocupações e até mesmo de obrigações que não são essenciais. Hoje, tudo nosso é em excesso, tudo é muito exagerado. Então, é dar valor ao que é verdadeiramente importante para você. Com isso, você tem mais tempo disponível para desfrutar de todos os benefícios de uma vida em plenitude. Estar aqui por inteiro para si mesmo e também para os outros. Para conseguir isso, primeiro você precisa entrar em um processo de autoanálise. Você precisa se perguntar, onde que eu posso mudar? O que eu posso eliminar? O que me faz bem? O que me deixa feliz? Somente então, após essa profunda reflexão, você conseguirá dar início a todo o processo de desapego. E isso ocorre aos poucos, compreendendo e assimilando cada etapa do processo para que a mudança seja efetiva e dure para a vida toda, e não apenas porque está na moda. Até porque nem tudo que funciona para uns pode funcionar para os outros, né? Cada um de nós precisa respeitar o seu momento, o seu despertar. Apenas dê o primeiro passo. E algumas características que eu costumo citar é que as pessoas devem ter menos coisas, né? Nesse quesito, entre a liberação de espaço físico, itens do seu guarda-roupa, decoração, utensílios de cozinha, de escritório, por aí vai. Vale também terminar, né, se liberar espaço assim, de roupinhas de bebês e brinquedos. Itens esses que têm um profundo valor emocional assim, para a gente. Outro ponto é ter menos atividades. Livrar de todo o excesso que no momento não são necessários para a sua vida. Hoje nós somos bombardeados nas redes sociais por cursos, por exemplo, né, por cursos gratuitos a todo momento. E são cursos sobre diferentes assuntos. E por impulso, ou apenas pela facilidade em se inscrever, a gente acaba participando dessas formações sobre assuntos que não temos afinidade, e isso nos ocupa muito tempo e nos desgasta mentalmente, pois precisamos nos dedicar àquilo por um período de tempo. Então, a gente precisa, portanto, eliminar algumas dessas atividades que não fazem sentido para a gente. E, com isso, baixar o ritmo, respirar, meditar, dar um passo de cada vez e, consequentemente, conseguir ser mais efetivo no que se propõe de fato a fazer. Outra característica importante também seria ter menos despesas. Quando focamos no que realmente importa, paramos de gastar com coisas supérfluas. Portanto, o minimalismo aplicado às nossas finanças significa eliminar gastos que não são lá tão necessários como muitas vezes acreditamos. Por exemplo, às vezes a gente tem um telefone fixo na nossa casa e a gente nem passa tanto tempo dentro de casa, tirando agora o momento de pandemia, né? Mas às vezes a gente faz tudo pelo telefone, né? Pelo nosso telefone celular.
Então, esse aparelho fixo, né, essa despesa mensal com o telefone fixo, seria um gasto que você poderia estar cortando. Legal. E aí você citou, né, algumas possibilidades para as pessoas começarem a praticar o minimalismo. Mas é uma coisa tão simples, né? Diante dessa quantidade de consumismo e essa enxurrada de informações, até como os cursos que você citou, né? Como que a gente pode começar a praticar o minimalismo de fato, assim? Tem alguma coisa que pode dar o start na gente? É que primeiro você tem que priorizar as áreas da sua vida que mais mereçam a sua atenção, o seu dispor de tempo, a sua energia. Se necessário, faça até uma lista. Segundo, você vai destragar, vai dar uma geral em cada canto da sua casa, da sua bolsa, né, mochila, nas suas coisas do trabalho. Joga fora, conserta ou doa tudo aquilo que você perceber que não foi usado no último ano. Certamente essas coisas não são tão essenciais para você. E elas podem até servir para outras pessoas, né? Em seguida, você deve consumir menos. O minimalismo, ele está de mãos dadas com o consumo consciente. Então, se questione sempre sobre o verdadeiro motivo por querer adquirir algo novo. Faça-se perguntas como: preciso mesmo disso? Não tem algo semelhante? Ou não posso pegar emprestado com outra pessoa? Tenho como reutilizar algo antigo? Então, não se considere, nesse momento, um mão de vaca, como muitos dizem. Outro item também, outra característica para começar a praticar, é a gente aprender a dizer não. Muitas vezes, a gente se sobrecarrega por tentar sempre agradar aos outros. Então, se você já está com muitas tarefas para realizar, recuse ou negocie para outro momento novas atribuições, mas não se doe demais por algo ou por alguém, para que quando você o fizer, você faça bem feito e por completo. Desconecte-se também, é muito importante. Deixe seu celular de lado por algum tempo, livre-se de redes sociais ou se desafie a usá-las por um determinado período no seu dia a dia. Não vire refém de influenciadores digitais que não te inspirem a ser a sua melhor versão do jeito que você é e com aquilo que você possui. Sem todas as cobranças por um padrão de vida, de corpo, ou mesmo de beleza, que muitas vezes a gente nunca vai conseguir atingir. E descanse a sua mente, né? Deixe um tempo ali para você ficar em silêncio, reflita, tente praticar a meditação, se enxergue de dentro, apenas você com você, sem opiniões ou imposições alheias. Tire um tempinho para fazer o que te faz bem, o que te faz feliz e simplesmente respire. O que o minimalismo tem a ver com a sustentabilidade? Então, a gente entende por sustentabilidade o desenvolvimento suprindo as necessidades das gerações presentes, sem que comprometa as gerações futuras de que sejam capazes de suprirem as suas próprias necessidades. Então, logo, ao vivermos o minimalismo, estamos atendendo a essa premissa. A gente está colocando em prática os 7 R's da sustentabilidade, pois consumimos ou optamos por deixar permanecer em nossas vidas apenas aquilo de que necessitamos, que seja realmente útil em nosso dia a dia, evitando com isso extrair recursos demasiados para suprir as necessidades fúteis ou infundadas, permitindo que esses recursos sejam preservados para usufrutos das próximas gerações. Vive-se, então, uma vida com mais tempo para desfrutar de momentos, de pessoas e até mesmo de coisas que realmente importam, com menos desperdício e menos consumismo, gerando menos resíduos e menos impactos ao planeta. Quem busca uma vida minimalista, ela opta por consumir de marcas responsáveis e que sejam comprometidas com o meio ambiente, comprando produtos que prezem pela qualidade. Os minimalistas, então, eles não sentem a necessidade de possuir coisas para impressionar as outras pessoas ou ter um status na sociedade. Tem uma frase que eu costumo usar de que muitos amam os bens materiais, ao invés de simplesmente usá-los. E também eles acabam usando as pessoas, ao invés de simplesmente amá-las. Há muitos mal-entendidos sobre o que realmente significa uma vida minimalista. Muitas pessoas pensam que significa que é o que você não pode ter uma casa ou um carro. Outros pensam que você está restrito a ter apenas alguns itens que cabem em uma pequena bolsa ou mochila. E outros ainda dizem que julgam como pessoas mão de vaca. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, muitos acabam pensando assim.
Imaginam pessoas usando cores neutras, casas vazias, com apenas poucos móveis. Alguns nem casas têm, né? Carregam realmente tudo que eles são de valor em uma mochila. Mas, de fato, o que é preciso ter para ser minimalista? Então, tudo depende do estilo de vida que se leva, das suas preferências, das coisas que fazem sentido para você. Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de ler, é claro que você terá muitos livros na sua casa e eles vão ser importantes para você. O mesmo para um chefe de cozinha ou quem ama culinária, eles terão sempre muitos utensílios para cozinhar. Logo, tudo vai depender de você. Por isso, a reflexão, a autoanálise são importantes para perceber o que são os excessos e o que são suas essências. A diferença entre esses exemplos que eu citei, né, do chefe de cozinha ou, né, de quem gosta de ler, é que no caso dos minimalistas, mesmo possuindo bastante dessas coisas, né, que gostam, todas as coisas têm a sua utilidade. Não tem espaço para o fútil, para o ter só por ter coisas que já não usam mais, ou mesmo que compraram, né, e nunca usaram. Então, para saber o que irá funcionar para você se tornar um minimalista, será preciso se perguntar o que você realmente deseja para a sua vida. Conseguiria descrever isso em uma frase, por exemplo? A partir daí, você conseguirá decidir sobre o que fica e o que dá lugar para as novas oportunidades e escolhas. Então, resumindo, o importante é viver em equilíbrio e ter somente o essencial. Por que você adotou esse estilo de vida minimalista? Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu nunca fui muito consumista em minha vida. Eu sempre tive o básico e o necessário, e isso não quer dizer que eu não tenha coisas, né? Ou que o meu guarda-roupa, por exemplo, seja considerado um típico armário cápsula. Até porque, morando aqui em Ribeirão Pires, você precisa ter à disposição roupas das 4 estações do ano para ser usadas num único dia, né? Mas, enfim, eu comecei a reduzir meu consumo, optar por coisas mais saudáveis, naturais, ter mais tempo para o que me motiva, me alegra ou que me faz bem, a partir de quando eu tive meus filhos. A maternidade e a infância, elas são repletas, né, de ofertas por produtos que se dizem milagrosos, que tornam as coisas mais fáceis, cheias de propagandas bonitas, para te induzirem a criar a necessidade de possuir tudo aquilo. Né? Por exemplo, de ter o brinquedo lançado no último Natal e depois o lançado no mês seguinte, e assim por diante. Então, isso me afetou profundamente. As crianças começaram a acumular pertences que só usaram uma única vez. E nisso eu parei para pensar em, né, uma única vez, isso é muito complicado se a gente parar para pensar em todo o processo que esse produto passou para chegar até a minha casa. Quanto recurso foi extraído, matéria-prima esta, muitas vezes, oriunda do petróleo, que nós sabemos ser um recurso natural não renovável, quanta água foi utilizada durante toda a sua produção. Então, eu me vi entrando naquele processo de autoanálise e as minhas reflexões, né, me levaram a ver além do bem material. Eu acabei percebendo que para os meus filhos, o importante era a nossa presença, minha e do meu marido, né, de toda a família, nas brincadeiras com eles, e não nos brinquedos que eles possuíam. Então, a partir disso, eu me despertei para todos os outros aspectos da minha vida. E não é perfeito, não acabou, tem muita coisa ainda a ser resolvida comigo, muitos ensinamentos a transformar em ações, mas eu sigo ali no meu propósito, sigo no meu um passo de cada vez. Então, hoje aqui em casa eu faço meu próprio sabão, eu faço meu detergente, hoje eu tenho menos sapatos, uso roupas que ganho de prima, e para mim isso faz muito mais sentido do que ter a roupa da moda e seguir a maioria. O que eu não uso eu acabo doando, o que não serve para doar, antes de descartar, eu tento dar um outro sentido, um outro uso. Então eu percebo a cada dia que quanto mais simples, objetivas e organizadas as coisas são, mais fácil é para eu lidar com elas e ter tempo para mim e para minha família. Então eu sigo estudando, me conhecendo, percebendo o meu entorno, tendo mais empatia, tropeçando, levantando. Então, eu sigo levando essa ideia a outras pessoas para que elas também possam despertar em algum aspecto de suas vidas. Sigo me vendo como parte do todo e não apenas como uma parasita aqui no planeta. Me conta aí, você tem algumas dicas de livros ou vídeos nas quais as pessoas podem se aprofundar mais sobre o minimalismo? Nossa, tem sim, tem bastante coisa legal. Então, vamos lá.
São livros e filmes, né, que falam sobre minimalismo e acabam falando também sobre consumo consciente. Então, filmes assim que eu gostei bastante de ver é o All-In, o minimalismo, né, um documentário sobre as coisas importantes. O The True Cost, Trashed. Tem uma série também, tem o livro da Marie Kondo, né, aquela japonesinha que fala sobre a mágica da ação, né, como organizar e desapegar das coisas que você não usa mais. Tem também o Ilha das Flores, Criança, a Alma do Negócio, A História das Coisas. Tem alguns livros, como o da americana Bea Johnson, o livro Zero Waste Home. Aqui no Brasil foi lançado como Desperdício Zero. Tem um livro também de uma portuguesa, a Ana Milhazes, que chama Vida Lixo Zero, e de uma brasileira, a Cristal Muniz, que o livro chama Uma Vida Sem Lixo. Tem alguns trabalhos interessantes também disponíveis em sites e blogs, como o do Menos um Lixo, da Fernanda Cortez, que tem 2 projetos bem legais. O primeiro chamado Mares Limpas, que fala sobre toda a questão do plástico, né, do nosso consumo exagerado desse tipo de material, porque o plástico está presente na nossa vida, praticamente tudo no nosso dia a dia, né? E tem um outro também sobre armário cápsula, né, que ela fala bastante sobre isso. Tem o programa Criança e Consumo, do Instituto APA, Alana, que eu também acho muito legal. E também o projeto da Casa Sem Lixo, da Nicole, Mercado Sem Lixo em Florianópolis, junto com uma amiga dela, Juliana. Existem muitos outros filmes, livros, documentários, além de blogs ou perfis sociais, para nos inspirarmos a termos uma vida simples e consciente, ou seja, né, para a gente ser minimalista. E você ouviu sobre o estilo de vida minimalista no podcast Aqua Sustentável, com a engenheira agrônoma Juliana Nogueira Wister Serrazoli. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.